Sejam muito bem-vindos ao Arquivo M, o canal onde os mistérios da vida real ganham voz, emoção e profundidade. Aqui você vai conhecer casos reais que chocaram o Brasil e o mundo. Casos de crimes, desaparecimentos, julgamentos e reviravoltas. A cada vídeo, uma história contada com seriedade, respeito e aquele clima de suspense que só a vida real consegue criar. E hoje, no nosso primeiro episódio, vamos relembrar um dos casos mais emblemáticos e angustiantes da história recente do nosso país. Um caso que parou o país, que escancarou diversas falhas e que deixa marcas até hoje. Mas primeiro eu quero lhe dizer e lhe falar um pouco de quem eu sou. Meu nome é Mayla Sampaio, sou bacharel em Direito, pedagoga, psicopedagoga e especialista em Direito da Mulher. E sempre acompanho os casos de crimes com maior repercussão, ou até mesmo aqueles que não têm tanta cobertura midiática ou repercussão midiática, mas no intuito de, por vezes, tentar entender até onde pode ir um ser humano provido de maldade, impulsos que são até mesmo piores do que os dos animais e que às vezes também não consegue se explicar. E esse é o caso de Eloá, uma jovem de apenas 15 anos, que teve sua vida interrompida por seu ex-namorado, que era numa tarde comum de segunda-feira de uma jovem, no dia 13 de outubro de 2008. Naquele dia não foi mais o mesmo no bairro Jardim Santo André, em São Paulo. Seria o cenário, o palco de um sequestro que duraria cerca de 100 horas. Lindenberg Alves, um jovem de 22 anos, armado, invade o apartamento da ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, de apenas 15 anos. Ele, como diversos homens que cometem feminicídio, não aceita o fim do relacionamento. E o que deveria ser um diálogo se transforma num cárcere privado, televisionado para todo mundo. Dentro do apartamento estavam Eloá e 3 amigos, Nayara Silva, Vitor Lopes e Iago Vilela. Lindenberg libera os 2 meninos a saírem do apartamento, mas mantém Eloá e Nayara como refém, e em todo momento dizendo que ia matá-las. A polícia chega, a imprensa também. E o que vemos nos dias seguintes é algo que mistura tragédia, espetáculo e erro. A cada hora que passava, o Brasil parava para assistir tamanha aberração. Mas todos querendo a mesma coisa, que tudo aquilo terminasse logo e terminasse bem. Em um momento tenso, Lindenberg aceita e libera Nayara. Ela sai e todos respiram aliviados, menos uma jovem nas mãos daquele rapaz descontrolado. Mas horas depois, algo inacreditável acontece. A polícia convence Nayara a voltar para dentro do cativeiro. Isso mesmo. A adolescente é colocada novamente na mira do sequestrador e por orientação da própria polícia. Uma decisão que até hoje é criticada por especialistas em segurança. E enquanto isso, Lindenberg dá entrevista ao vivo para a TV e o país assiste, perplexo, como um criminoso em fase de negociação com a polícia está conversando com apresentadores de televisão. Em dia 17 de outubro, 4 dias após o início do sequestro, onde acompanhamos Eloá pela janela, sendo ameaçada, luz cortada, toda aquela tensão, ouvem-se tiros vindos do apartamento. A polícia invade e Lindenberg atira, completamente desestruturado. Nayara é ferida, mas sobrevive. Já Eloá leva um tiro na cabeça. É levada ao hospital, mas não resiste. A menina que sonhava em ser delegada de polícia, ativa, alegre, estudiosa e cheia de vida, morre nas mãos do ex-namorado, com apenas 15 anos. O país entra em luto e muitas perguntas ficam no ar. Por que deixaram Nayara voltar? Por que a imprensa teve tanto acesso ao caso e ao Lindenberg até o ponto de ele dar entrevista? E por que demoraram tanto para agir,
já que já estavam com 4 dias com ela feita refém? Em 2012, Lindenberg foi julgado e condenado a 98 anos e 10 meses de prisão por homicídio, tentativa de homicídio, cárcere privado e outros crimes. Mas pela lei brasileira, ele deve cumprir no máximo 30 anos. É o nosso país. O caso Eloá mudou a forma como o Brasil lida com sequestro e gerou debates profundos sobre a atuação da mídia e da própria polícia, que autorizou Nayara a voltar para o cativeiro. Eloá virou símbolo. E mesmo Nayara, sobrevivente, teve sua vida ceifada. Nunca mais ela seria a mesma por causa dessa tragédia. Durante o sequestro de Eloá Pimentel, a atuação da imprensa foi amplamente criticada por potencialmente interferir nas negociações e contribuir, inclusive, para o desfecho trágico do caso, dando mais poder, interferindo mais nas negociações e dando mais poder ao Lindenberg, que já estava descontrolado. Ele se sentiu poderoso, com tudo na mão dele. A jornalista Sônia Abrão, apresentadora do programa A Tarde é Sua, na Rede TV, realizou uma entrevista ao vivo com o sequestrador Lindenberg Alves, durante o cárcere. Essa ação foi vista como uma interferência direta nas negociações conduzidas pela polícia, uma vez que Lindenberg passou a ter uma plataforma de TV para se comunicar publicamente, possivelmente dificultando as tratativas para a liberação da refém. Exposição midiática e sensacionalismo, toda essa cobertura extensiva e por vezes sensacionalista do caso pela mídia foi alvo de grandes críticas. Programas de televisão transmitindo em tempo real as ações da polícia e as movimentações no local de sequestro, o que poderia ter fornecido e forneceu ao sequestrador informações, inclusive, sobre as estratégias da polícia. Especialistas apontaram que esse excesso de exposição midiática excessiva transformou o caso em um grande espetáculo, um espetáculo cheio de tragédia, desviando o foco da resolução segura da situação, que era retirar Eloá de dentro desse cativeiro, que era o seu próprio apartamento. Após o desfecho trágico com a morte da Eloá, houve um intenso debate sobre a responsabilidade da imprensa na condução do caso. O programa Linha Direta, em sua retomada em 2023, abordou o caso Eloá e criticou a atuação da mídia no caso, ressaltando como determinadas coberturas podem influenciar negativamente no desenrolar de situações delicadas quando se tem reféns. Esses eventos ressaltam a importância de uma cobertura jornalística responsável, especialmente em casos sensíveis, onde a vida de pessoas está em risco e onde a vida não se pode fazer disso um grande espetáculo. Atualmente, Lindenberg Alves Fernandes, ele cumpre pena em regime semiaberto na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como a P2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Em março de 2025, a Justiça reduziu sua pena em 109 dias devido a um trabalho realizado na prisão por bom comportamento entre 2021 e 2024 e a conclusão de um curso de empreendedorismo no Sebrae em 2022. A legislação prevê a remissão de um dia de pena a cada 3 dias trabalhados. No regime semiaberto, Lindenberg tem direito a saídas temporárias. E em setembro de 2024, ele foi liberado para passar 1 semana fora da penitenciária, devendo retornar ao término do período estabelecido. Essa foi uma história real e trágica de Eloá Cristina Pimentel, que nos faz pensar em várias facetas desse mesmo lado. A grande exploração da mídia para ganhar
holofotes a qualquer preço, o próprio erro da polícia na condução e a nossa legislação brasileira, que é passível, onde só quem perde é quem morde os familiares. Nós precisamos ver casos como este que, além de tudo, precisam ser revistos e a nossa legislação ser alterada, para que casos como esse não aconteçam mais, para que meninas como Eloá, de apenas 15 anos, não passem mais por tanto sofrimento e que sejam, inclusive, a ter suas vidas ceifadas. Aqui, no Arquivo M, nós acompanhamos a história de Eloá Cristina Pimentel. E a gente relembra não só pelo suspense, mas pela memória em respeito a essa jovem. E também pelo alerta. Se você quer mais histórias como essa, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, nos dê, diga o que você quer ver, nos dê mais informações sobre o que você achou. Todo dia terá uma nova história, um novo mistério e um novo episódio a ser analisado, inclusive por especialistas, como psiquiatras nós traremos aqui no Arquivo M também.